Pessoal, hoje estamos dando aí continuidade aos nossos conteúdos, certo? E estaremos estudando hoje o nosso 9º capítulo, que fala sobre reino Monera e os procariontes. Características, né? Bactérias e cinobactérias. Unidades celulares. Elas são que procariontes, ou seja, não possuem carioteca, autotrófos ou heterotrófos, reprodução, bipartição. Características, elas são unicelulares, procariontes, ou seja, não possuem carioteca, autotrófos ou heterotrófos, reprodução e bipartição. Bactérias e estruturas. Pessoal, as bactérias elas possuem citoplasma, ribossomos, nucleoides, ou seja, molécula de DNA que se localizam em determinado ponto celular. Plasmídeos, moléculas de DNA circular portadoras de diversas características como resistência a antibióticos, certo? Membrana plasmática e parede celular. Pessoal, vamos falar agora um pouquinho do reino Monera, certo? Que anteriormente a gente estudou sobre 5 reinos, certo? Os moneras são seres vivos, unicelulares e procariontes. As células dos moneras não apresentam organelas celulares e membranosas. As únicas organelas celulares existentes no citoplasma das células destes seres vivos são os ribossomos. Os ribossomos são responsáveis pela produção de proteínas. Pertencem a estes reinos bactérias, cinobactérias, rickettsia, micoplasma e arqueobactérias. Bactérias, pessoal. A palavra bactéria vem do grego, onde bactéria significa bastão. As bactérias são encontradas em todos os ambientes na Terra. As bactérias são seres microscópicos. A maioria apresenta reprodução assexuada. Célula bacteriana. Pessoal, aqui está a gravura mostrando a formação de uma célula bacteriana. O que é que ela possui? Flagelo, nucleoides, DNA associado ao mesossomo, plasmídeos, fíbrias, cápsulas, parede celular, mesossomos, ribossomos, citoplasma, membrana plasmática, enzimas relacionadas com a respiração ligado à fase interna da membrana plasmática de uma célula bacteriana, certo? Por que ela se torna tão resistente, inclusive a antibiótico, como vimos aí anteriormente? Das bactérias. De acordo com a forma que apresentam as bactérias, são classificados em espíralo, tem forma de espiral. Aí fica a gravura, né, dos cocos e vibrões. Cocos tem forma arredondada, certo? Vibrão tem a forma de vírgula. E bacilo tem a forma de bastão. Nutrição das bactérias. As bactérias fotoautotróficas produzem substâncias orgânicas para sua nutrição, utilizando gás carbônico e luz, certo? As cinobactérias, elas são autotróficas e fazem o processo fotossíntese. Ela junta a energia da luz com o CO2. As sulfobactérias utilizam gás sulfídico ao invés de água, obtendo assim como produto final o enxofre e não o oxigênio. São anaeróbicas e obrigatórias. Autotróficas. Utilizam a oxidação de compostos inorgânicos como fonte de energia para a síntese de substâncias orgânicas, a partir de gás carbônico e hidrogênio. São as nitrobactérias e os nitrossomos. Bactérias fotoheterotróficas. Utilizam como fonte de energia, certo? Utilizam compostos orgânicos que absorvem o meio externo, álcoois, glicídios e ácidos graxos. São bactérias anaeróbias, não sulfurosas ou sulfurosas. Ou seja, elas utilizam a luz do dia para obter energia. Reprodução das bactérias e divisão. certo?
Aí, pessoal, está aqui a gravura com a reprodução das bactérias e sua divisão. Parede celular, membrana plasmática, molécula de DNA, duplicação do DNA, certo? Aí vem a separação das células. Pessoal, vamos falar um pouco sobre a reprodução. A grande maioria das cianobactérias reproduz-se de forma assexuada, ou seja, é a forma mais simples, certo? E elas são também mais rápidas. E ela trata-se também da ausência de gametas e da fusão, né? E da geração de clones, tá bom? E trata-se também por biparticipação ou cisciparidade de colônias filamentosas e de algas que podem reproduzir-se assexuadamente por um processo chamado de homorgônio. Pequenos fragmentos, né, da colônias que se separam de formas novas e formando, assim, novos filamentos e colônias. Em condições desfavoráveis, as cianobactérias formam os ancinetos, semelhantes aos esporos de bactéria, né? Pessoal, a bipartição trata-se de quê? Da divisão, né, dessa bactéria em duas partes, né? E a cisciparidade nada mais é do que a entidade em que é capaz de dividir em duas ou mais partes essa bactéria, ok? Vamos tratar aqui um pouquinho da nutrição da bactéria. Como se dá essa nutrição? Né? Ela se divide em duas. Autotróficas, que produzem seu próprio alimento, né, por meio de fotossíntese e quimiossíntese. As heterotróficas, elas precisam alimentar-se de substância de outros seres vivos, compreendendo assim as saprofitas, né, que retiram alimento dos seres mortos, e as parasitas. Já as parasitas, elas retiram alimento de organismos vivos, prejudicando-os assim, né? Assim como as bactérias, né? Porque elas precisam de organismos vivos para elas poderem se reproduzir.